Hello, Flora! Vamos começar. Vivo. Vamos lá. Tum, 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 tum. Aê! Tava com Conseguimos. saudade de fazer live com você, faz tanto tempo. Ó, cara, e agora, há pouco tempo, a minha internet aqui caiu. Total. Ai, Aí eu tive que ligar lá pro bafão do negócio pra reclamar, pra não sei o que. Eu falei, hoje não. Hoje, hoje eu tenho uma live com a Flora, não pode me pimbar. pelo Vamos esperar amor aí, de Deus, que já basta. por favor. Olha só, eu tô falando nisso, eu estou aqui com as duas internets. Se começar a travar aí, é porque ela tá muito instável, ok? Você me fala que eu tiro e fico no 4G, ok? Beleza. Qualquer Certo? coisa também. Fala, impecável, Você porque tá me ouvindo bem? tô. Você tá me ouvindo bem? Chega mais perto. Tô Porque aqui com meu balde de Coca-Cola para acordar. aqui como a gente ainda está num processo de mudança, de faz, não faz, o sinal aqui na clínica ainda é muito, muito ruim. Eu preciso colocar um roteador aqui no meio do caminho para compartilhar o sinal. Ah, você tá na clínica nova. Arrasou. Eu Depois dê estou mais informações. Eu Aonde é? estou em São Acho que Paulo. a pessoa está entrando, né? Para mim, travou aqui em duas pessoas entrando. Para você, tem mais aí? Não, para mim tem duas pessoas, a Leda e a Bru Cardoso. Nossa, gente, cadê esse povo? Cadê, gente? Vamos entrar. Porque Pode entrar que a gente até. tem tempo, né? E eu coloquei a contagem regressiva, um monte de gente acionou o botão lá. Então, cadê essas pessoas? Ah, entendi. Existe essa parada, né? De a pessoa avisar, não é isso? De avisar. Não sabemos. Aliás, eu botei agora o nosso cronômetro, mas acho que já tem 5 minutos que a gente está aqui, né? Acho que sim. Acho que tem, né? Bom, enquanto a galera entra fora, vamos fazer aquela apresentação básica aí da gente, para todo mundo. Começa de Vou, você. que mais ou menos quanto tempo? Uns 30 Começa de minutos. você. Tá, eu vou começar e aí depois a galera vai entrando. Então, para quem está aqui e não me conhece, eu sou Mariana Matos, eu toco aqui o Power Ballet original junto com a Pamela Sobral e com a Renatinha Meire. Já tem mais de 10 anos esse método, né, que a gente bota para frente, capacita professores, está quase saindo a nossa capacitação online, tá aí no forninho, gente. Isso. Eu fui bailarina, nós três fomos bailarinas profissionais, né, vivemos disso muito tempo. Eu me formei, comecei a dançar na Spinelli, me formei depois pelo Teatro Municipal. Como bailarina profissional, passei pelo próprio Teatro Municipal, pela São Paulo Companhia de Dança, ganhei no balé contemporâneo, dancei no circo nos Estados Unidos, no Rio Grosso. Inclusive, hoje até postei uma fotinha lá no meu TBT, no meu pessoal, né? Foi uma experiência muito legal na minha vida. E fiz educação física, sou profissional de educação física, fiz uma pós-graduação em reabilitação cardíaca, depois fiz mestrado em ciências do exercício e do esporte, já estudando na área de medicina e ciências da dança, estudando bailarinos clássicos, variabilidade cardíaca. Agora estou no doutorado no mesmo programa da UERJ, Ciências do Exercício e do Esporte, seguindo com as minhas pesquisas em medicina da dança, em performance e aptidão física de bailarinos. Então é isso, eu sigo nessa labuta acadêmica. Inclusive, há pouco eu estava tirando 1.000 palavras de um artigo, porque a vida acadêmica é assim, ninguém te conta isso, né, Flora? Não. Você escreve pra caramba, porque te pedem para escrever. Mas aí você vai para a revista pede para você tirar, né? Aí você tem que se virar para tirar. Não, o Ai, pior é gente, que aí você vai escrever, você acha que tá bom, mesmo assim você acha que tá escrevendo um pouco, resumindo um pouco, aí quando você vai ver os caracteres estourados,
Aí você fala, meu Deus, eu vou resumir mais o quê? Não tem. Não, esse artigo que eu tô tirando agora já era um artigo super curtinho, cara, porque é uma coisa de metodologia científica. Então, assim, já tinham 2.500 palavras, já era um artigo curto. E tem que ter 1.500 palavras. Tem que tirar 1.000 palavras desse artigo ainda. Não sei como. Bota traço. Junta O as palavras Senhor vai me traço, ajudar. bota traço. É assim, a gente tem que Coisas, ó, falar. coisas da vida acadêmica. Mas, oi, Mônica. Oi, Mônica. Florinha, fala aí então para a galera de você, da sua formação como bailarina, sua experiência na dança, formação acadêmica. Eu postei essa semana também um TBT que a nora da minha tia me mandou. Eu tinha 1 ano. 1 ano e pouco. Ai, eu vi, gente! Um Você ano e botou que pouco. era a sua primeira experiência, né, na dança, né? Foi minha primeira paixão. Mas na verdade, assim, eu não estava dançando. Era o Entendi. espetáculo das minhas irmãs. E aí elas iam dançar e eu queria subir no palco a todo custo, assim. Aí minha mãe foi, brigou com a professora de balé, tipo, pelo amor de Deus, porque eu chorava a vida, porque eu queria dançar. Tipo, eu tinha 1 ano e pouco, não sabia nem andar, queria dançar. E aí minha mãe fez que eu entrei no Baby Class. Tipo, não sabe nem andar, vai dançar. Minha experiência da dança danço desde sempre, desde 1 ano e meio, que eu me lembro, que eu tenho registro comprovado. Tá lá no Instagram agora. Que é essa produção, mas eu vou contar o que é essa produção, gente. Eu tô com uma olheira aqui. Eu descobri hoje que faz 4 semanas que eu trabalho de final de semana. Que eu não tenho final de semana. Cara, eu tô exausta, então a gente precisa fazer uma make pra Sei. dar disfarçada. Sabe Aí, que eu acho que ajuda também é o óculos, não é? Dá uma mas disfarçada. eu dei uma perdida no meu óculos na mudança, eu não sei onde ele tá, mas tá por aí. Aí eu falei, não, deixa eu passar uns pouquinhos aqui, uma massa corrida pra ficar melhor. Tá ótimo. Fui pro baby, fui pro balé, fui pro jazz. Eu não me formei em balé, mas sempre dancei, porque ainda tive aquela oscilação que todo mundo passa, né? De, ai, vou dançar, não vou dançar, eu não quero mais a dança na minha vida, quero a dança na minha vida. Aquela coisa que todo bailarino passa. E aí fui pra É um dança. amor e ódio, né? Amor e ódio total. E aí eu fui pra dança também. Aí comecei a dar aula de dança com 15 anos, o que eu acho um crime, mas eu comecei. Me mandaram, eu só obedeci, eu não tinha opção na vida, né? E foi ótimo. E aí, Aquela coisa de dar aula pro baby, né? não, tipo, tá bom, estão mandando, eu obedeço. E eu mentia para os meus alunos, eu falava que eu tinha 18, porque eu achava muito irresponsável ter 15 anos dando aula. Que horror. Aí eu tava indo para Londres, aí eu comecei a dar aula, achei ótimo, porque foi um jeito também de eu juntar uma grana para ir, porque eu fui para estudar, e fui para estudar teatro. Aí fiquei, darará, voltei, continuei dando aula de dança, darará, dando aula de dança para sempre. Entrei na faculdade de teatro, aí eu percebi que eu sou nerd e careta demais para essa vida. E era dança, né? Caso amor e ódio, era dança. E aí eu fui na faculdade de dança. Na faculdade de dança eu me lesionei. Olha, Aí eu fiz 4 cirurgias de quadril, que ninguém sabia me reabilitar direito. Eu ajudava, eu era muito ativa na minha reabilitação. Aí me apaixonei por um dos meus fisioterapeutas. Acho que eu quero brincar desse treco. E fui para a faculdade de dança. Já sabendo, na faculdade de dança eu já sabia que eu queria trabalhar um pouco com prevenção de lesão, apesar de não ter me machucado. aham. E fui fazer FII, já sabendo que eu ia fazer a minha especialização no SET, que eu ia mesmo para a Unifesp para fazer esporte e ia trabalhar com isso. E fiz, né? Eu terminei a faculdade, o TCC da faculdade já foi em dança. Aí meu TCC da pós, da especialização, foi em dança. E aí eu fui convidada para fazer um mestrado no Laboratório de Biomecânica e Postura Humana da USP,
da Faculdade de Medicina. E fiz meu mestrado também em dança. Estava dentro de um laboratório de... Nossa, gente, a Mari foi minha aluna há 4 anos atrás. Quando você tinha 15 anos. Não, eu era um pouco mais velha, eu já tinha mais de 18 nessa época. Mas já faz tempo. Aí, o meu mestrado foi o entendimento das capacidades mesmo, do que de fato a dança precisa, né? E se a gente fizer uma avaliação de um panorama geral, a gente percebe que todas as danças, elas têm movimentos em comum, né? Básicos. Então, o meu mestrado foi um entendimento a partir disso. Então, a gente até considerava que eu era total um patinho feio dentro do laboratório, que não fazia a biomecânica pura, da física real. O meu era uma biomecânica mais qualitativa de aplicação clínica. Então, e aí é isso, aí fiz meu mestrado. Além disso, pesquisando dança, né, Flora? Que a gente não tem quase ninguém, então a gente fica muito sendo ali uma pessoa falando sozinha, né? Buscando ali. Eu até hoje estava conversando com minha orientadora, as disciplinas que eu vou matricular no próximo semestre, assim, né? E aí eu falei, vou me matricular nessa aqui de avaliação de esportes coletivos e tentar fazer um link com a dança, né? A gente está sempre tentando inserir a dança num espaço que a gente ainda tem formação, né? Fazendo esse intercâmbio, né? Porque a gente precisa emprestar de algum lugar, né? E assim, eu acho que principalmente devido à nossa profissão, Mari, é óbvio que a gente vai buscar dentro do esporte, né? A gente nem, pelo menos eu não aprofundo na questão da criatividade, na questão mais emocional da dança, porque não é a minha formação. Eu desisti, na verdade, da faculdade de teatro, né? Eu fui para física. Então, eu não posso trabalhar isso, apesar de estar muito intrínseco um no outro. Porque a partir da qualidade do teu movimento, é onde você vai trabalhar a emoção. Né? Então, só que você precisa ter a condição física para, de fato, ter essa disponibilidade corporal. Né? Sim, para conseguir transpor. Primeiro você tem que tirar do seu caminho o que você precisa fisicamente, né? Para você depois conseguir interpretar, enfim, colocar ali a sua dança, a sua alma, realmente. Porque antes a gente tem ali um corpo físico, né? E não pode ficar só nisso também, né? Tem que ser uma união. E essa é a dificuldade da dança, né? De tudo. Então, Florita, a gente se conheceu nessa quarentena, eu não canso de dizer que foi um encontro muito feliz. A gente tem aí tocado, a galera da medicina da dança tem colocado a cara, a gente tem trabalhado muito e está começando a produzir coisas juntas e está sendo muito, muito bacana. E eu te convidei aqui para falar desse tema que é assim... 8 em cada 10 pessoas que dançam só querem saber desse tema, alongamento. Né? É tudo que quando eu dou, né, as capacitações do pau, eu não sei o que, mas aí sempre tem alguém, mas eu não posso alongar no início da aula? Mas e o alongamento? Que horas é o alongamento? Alongamento. Então, assim, é um tema muito importante pra gente, porque a gente vem de uma cultura onde a gente precisa se alongar o tempo inteiro. Não só na dança, assim, eu vejo, trabalhando com um público também que não dança, muitas pessoas amam o alongamento, né? Pela sensação de bem-estar que proporciona e tudo isso. E aí, junto com isso, ele carrega alguns mitos também, né? Que a gente vai falar um pouquinho pra frente. E aí acaba que gera todo esse entorno da magia do alongamento, né? Assim, eu gosto de trabalhar com alongamento, particularmente, mas entendo todas as suas limitações e entendo que ele não se aplica a tudo, né? Sim. Acho que eu participei, assim, de uma virada. Eu acho que todo mundo aqui, né? Que antes o alongamento era bom para tudo, né? Você tem que alongar. De repente, a gente começou a ser bombardeado de informação que não vem assim.
E aí a primeira coisa que você que dança, né, fala é, peraí, não é verdade? Como assim o alongamento é bom para tudo? Então, assim, a primeira vez que eu lembro de eu no congresso, e um professor que depois ele virou, inclusive, meu orientador no mestrado, a gente publicou artigos juntos, mas ele estava falando sobre a influência da flexibilidade na força. E aí eu já levantei o dedo e, não, mas eu como bailarina, como assim? E aí, exatamente, nossa primeira entrada ali é ligar, né? Porque o alongamento da gente é algo que tá assim no supra-sumo. Então, eu te chamei aqui para a gente falar um pouquinho de alongamento. Muito bem. Mas é isso, é engraçado, porque eu já fiz não sei quantas lives de alongamento, eu já dei não sei quantos cursos de alongamento. E essas perguntas, elas acontecem sempre, o tempo todo. Sempre. É bem engraçado. E assim, eu faço um post de alongamento, eu sei lá o que mais eu faço de alongamento. E isso continua. Então vamos ficar falando de alongamento até o fim da vida. Né? Eu montei um curso que eu vou dar agora dia 21. Desculpa, vou fazer merchan. Não, é para falar, é para isso também. Vamos falar do alongamento para sempre. Fala do curso. Eu montei um curso de alongamento que eu vou dar agora dia 21. Tem quase nada de vaga, mas acho que ainda deve ter alguma coisa. Eu não sei porque eu não controlo, porque meio não dá tempo. Mas exatamente por conta disso, assim. Eu escutei, eu não vou citar nomes, né? Mas me mandaram um trecho de um podcast de uma mulher que é bem conceituada na dança. E aí ela pegou um fisioterapeuta para chancelar a opinião dela. E aí ainda é complicado, porque eu também sou físico, então a gente vai entrar numa guerra ética, né, de profissionais. Mas ele é um fisioterapeuta especialista, se não me engano, em dor ou em respiratório, alguma coisa assim, tipo, meio que nada a ver. E aí, nesse podcast, ele diz, gente, porque alongar de manhã é a melhor coisa da vida, porque alongue para preparar o seu... Tá com eco. Será que sou eu? Eu vou tentar pegar um fone, vocês esperam um segundo? Sim, vê se sou eu que tá com eco, melhora. Deixa eu pegar o fone também, peraí. Tá. Eu vou ficar falando blá, blá, blá. Melhorou? Ai, melhorou, Mari. Quantas eu vou ficar vendo quem entrou por enquanto, que eu vou parar. Ah, não, continua. Será que sou eu? Deixa eu ver. Melhorou? É. Acho que é na Mari. Acho que é na Mari. Meu fone estava lá embaixo. A minha voz está saindo no seu áudio, então. Mari. Quem travou? Eu. Foi você? Acho que sim. Vê se conectou melhor, não? Sim. Você tá, pra mim tá tudo bem. Tá bom agora? O eco. Melhorou o eco, gente? Não, né? Melhorou? Bom, sou eu? Vamos continuar. Eu botei o fone aqui, mas não conectou. Tá. Então, Florita, você falou do seu curso já pra galera? E aí eu fiz esse curso muito brava, porque na verdade normalmente eu faço posts bravos. Contei pra todo mundo. E aí eu tava muito brava, porque a gente se mata
tanto Sim, pra é. falar, não faça. E aí vem um fisioterapeuta, colega, que não entende do assunto, que não pesquisa a ciência da dança, e aí usa a figura da pessoa para falar tudo o contrário. Cara, juro, É. quando eu vi, eu quase chorei. Eu quase chorei. Aí eu falei, não, deu, não aguento mais, eu vou fazer um curso dessa bagaça. Eu não tenho tempo para nada, eu tô mudando, eu tô montando a clínica, mas eu falei, eu vou fazer esse treco, porque não dá mais. Não, chega. Então, por isso que eu fiz o curso. E eu fiz um curso assim, tipo, barato. Eu tomei um monte de bronca porque eu tava queimando o mercado. Mas aí eu aumentei um pouquinho mais, porque eu ia fazer tipo R$ 2 o curso. Na verdade, eu não ia fazer isso mesmo. Mas aí eu tomei um monte de bronca. Aí eu falei, tá bom, vai, vou cobrar barato, mas eu vou cobrar. Porque as pessoas precisam também. Existe, né, uma questão terapêutica do dinheiro, do pagar. É, do valor, né? A gente Do discute muito valor. isso no Power também, porque eu sou assim, ó. Ah, deixa eu dar não sei o que, não sei o que, vamos dar. Só que as pessoas não valorizam, né? Não Quando você valoriza. dá o conteúdo de graça, elas não valorizam e não acreditam. Eu não sei por que é uma coisa meio louca É. isso, né? Mas existe uma questão terapêutica, até mesmo aqui na clínica. Eu sou uma pessoa que faz terapia desde sempre, né? Porque senão eu já tinha, sei lá, saído correndo pelada. Mas existe sim uma questão terapêutica de você se esforçar para pagar aquilo, né? Então, Sim. por isso também eu não fiz de graça, mas assim, a minha intenção, de fato, é viralizar esse curso para a gente parar com isso, porque até eu podia ser muito sacana e como fisioterapeuta, olha, tem gente que vai fazer muito bem, como fisioterapeuta, eu podia falar, ah, tá bom, deixa ele falar isso, a galera vai se lesionar e beleza, vem pra mim, eu trato e vou ganhar. Mas Ah, é, eu te o meu entendo objetivo não também. é Outro dia eu esse. também fiquei bem revoltada, reflexiva. Também uma pessoa Mari, você nordestina, tá né? ruim. Tá ruim, gente. Tá, você tá toda pixelada e a voz tá travando. Voltei. Voltou quase. Ainda tá psiquelada, agora você tá rodando. Voltou. Voltei? Voltou. Oi? Não, falar que Quase. eu te entendo. Outro dia também. Tô? Tô ou não tô? Mais ou menos. Deixa eu tirar dessa bagaça aqui, gente. Ficar no 4G. Gente, eu travei. Tá, tá quase. Voltei. Voltou. Eu tô explicando o que aconteceu ontem com a ventania e o vendaval, que acabou a luz até 8 horas da noite aqui. E eu tive Tá. que ir no carro para te mandar mensagens, para carregar o É, celular. eu botei o 4G aqui, que eu acho que a minha internet tá uma porcaria. Mas É. assim, eu te entendo também. Outro dia eu vi uma pessoa, uma fisioterapeuta, que se diz referência na dança, falando também que a musculação atrofia, né? E aí eu tinha vontade de responder, atrofia seu cérebro, né? Mas assim, enfim, polêmicas Não, que isso não é nem polêmica, Mari. A musculação atrofiar não é polêmica. é uma atrocidade, né? Uma É uma atrocidade. atrocidade. É assim, é um erro conceitual surreal. Surreal, exatamente. Mas vamos falar do tema alongamento, então. Vamos Vamos. partir, então, para os conceitos, que há ainda uma dificuldade de entender a diferença entre alongamento, flexibilidade e mobilidade, que é um termo agora que tem se usado muito Tá na na moda. educação física, né? A galera tem gostado muito de falar sobre mobilidade, porque é uma coisa que tem vindo até do CrossFit, né? O pessoal tem se preocupado muito com a mobilidade para a execução de movimento, né? E como isso influencia na execução de movimento. E esses movimentos que são de grande amplitude, né? Um agachamento profundo e tudo isso. Então, vamos conceituar aí.
Fala para a galera sobre diferenças de alongamento e flexibilidade. Quando a gente vai falar de qualquer um desses termos, alongamento, flexibilidade, extensibilidade, a gente está falando da musculatura. Mobilidade, a gente vai falar de articulação. São duas coisas absolutamente distintas. Então, quando a gente pensa em articulação, a gente pensa na união dos dois ossos com ligamentos passivos, com estabilizadores passivos ali para segurar aquela articulação, que são os ligamentos da cápsula articular, cartilagem, etc. Quando a gente vai falar de flexibilidade e alongamento, a gente está falando da musculatura propriamente. E aí, a flexibilidade é uma capacidade muscular e o alongamento é o exercício para o trabalho da flexibilidade, dessa capacidade. Então, eu vou entender a flexibilidade como a capacidade da musculatura se estender e retornar, assim como dentro desses conceitos de capacidade existem mais outras subdivisões, que é a elasticidade, a extensibilidade, deixa eu pegar a minha cola, porque o meu cérebro tá ruim. Eu errei. Não, eu queria te falar depois que você completa aí o raciocínio. É que são 9h30 da noite, gente, tá? Não, são 10 já, né? São 10. Mas, na verdade, o problema não é nem esse. É que essa semana mesmo eu tô vivendo em Nárnia. Eu errei o nome da minha cachorra. Sei lá onde tá. Mas, enfim. Então, tem essas outras subdivisões que fazem parte também de capacidade muscular. Então, quando eu vou pensar que eu preciso aumentar o comprimento da minha musculatura, é porque a minha musculatura, ela limita a minha mobilidade. Então, a partir do momento que a minha articulação... E ainda bem, né, que existe esse limite, senão a gente não ia andar, né? Eu não entendi ainda nada. bem que existem limites para a nossa mobilidade, né? Senão a gente não ia andar. Exatamente. Mas o que tem que limitar a nossa amplitude articular? O que significa todo o arco que a nossa articulação tem que fazer? Ou é contato muscular, de massa muscular. Então, se eu flexionar meu braço, eu tenho aqui meu bíceps, meu braquial ali, impedindo que meu braço flexione mais. Ou contato ósseo. Então, eu vou para minha extensão de cotovelo e a minha cabeça da unha bate ali no meu húmero e eu não consigo estender mais. Então, são essas duas coisas que podem limitar a minha mobilidade articular. A partir do momento que eu não tenho uma amplitude fisiológica, não e vamos falar de extra, de over, então de hiperextensões, tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma limitação dessa minha articulação para chegar no seu arco fisiológico, eu tenho um encurtamento. Né? Eu posso considerar que eu tenho encurtamento. Então, a partir daí, eu vou fazer um trabalho de flexibilidade por alongamento para o ganho da minha extensibilidade muscular. Tudo bem? Anotaram? Cadê o caderno? Anotaram. Olha só, vou fazer só uma pausa aqui, porque eu tô lendo uma coisa meio estranha aqui, ó. A Bia botou assim, ó. Eu lembro de uma professora de anatomia no técnico em dança falar dos sarcômeros. Sarcômeros são as menores unidades ali contráteis da nossa fibra muscular, né? Nosso músculo, ele vai indo em várias camadinhas até ficar aqueles filamentos pequenininhos. E aí dentro desses filamentos ainda tem os sarcômeros, que é o que se contrai, né? Aproxima ali as linhas Z's. Tô travando? Não. Aproxima ali as linhas Z's, né? Faz a contração e afasta quando a gente alonga. E aí ela tá falando que esse sarcômero, que é a menor unidadezinha ali contrátil que a gente tem, né? E aí a gente tá falando de histologia, né? De ver ali a fibra na lâmina. Quando eles se rompem, é quando eu adquiro maior flexibilidade. Tá certo isso, Arnaldo? Faz o quê?
quê? Faz o quê agora, Flora? Então, vamos lá. Vamos para a fisiologia muscular, que a gente gosta. Quando a gente fala em sarcômero, a gente pensa em actina e miosina. Desliza. Que elas deslizam e se encaixam para contrair a musculatura. E aí a gente está falando da bomba de sódio e potássio. Então, quando eu tenho a liberação de sódio, eu tenho uma aproximação, porque isso é feito por carga elétrica. Então, íons positivos e negativos. Então, o sódio, que é negativo, a actina e a miosina, elas estão numa carga mais negativa, então eles se aproximam. Quando eu tenho a liberação de potássio, que é positivo, eu tenho o afastamento e o relaxamento do meu sarcômero, da minha microfibrila muscular. Tudo bem? Se a gente tiver um rompimento de sarcômero, a gente perde a capacidade contrátil da minha musculatura. Então, como se dá, de fato... Tá maravilhoso, Mari. Você não tá travando, tá ótimo. Não, eu tô pensando aqui se eu boto... Vai falando aí que eu vou catar um sarcômero aqui. Pega. Eu tô aqui. Vai falando aí que eu vou mostrar um sarcômero. Eu tenho aqui o computador também. Tá atrás de mim aqui. Qualquer coisa eu pego. Então, quando eu penso na ruptura do sarcômero, eu perco a minha capacidade contrátil. E, na verdade, não tem como romper o meu sarcômero porque ele já é rompido. Né? Ele já é afastado um do outro. Então, quando eu penso em flexibilidade, eu tenho um maior afastamento, das linhas T, né? Das linhas T, que é exatamente esse agrupamento de actina e miosina. Eu vou pegar aqui um sarcômero para você. Olha, tá aqui, ó. Ah, já achou mais. Ali, ó. Olha aí. Dentro esse aqui é um conjunto de miofilamentos que a gente vai formar o nosso músculo. Os filamentos são esses tubinhos aqui, né? Como se fossem os fiozinhos. Dentro de cada filamento desse, miofilamento, que a gente chama, tem essa unidade que a gente chama de sarcômero, que vai de uma linha Z a outra linha Z. Quando a gente contrai, elas se aproximam e quando a gente relaxa, elas se afastam. É disso que a gente está falando, tá? Aqui embaixo ó, tem os filamentos de actina e miosina. Que quando a gente contrai, eles estão assim, ó, um sobre o outro. A Lara tá falando que tá travando, que não dá para acompanhar. Gente, tá travando geral aí? Conta para nós. Mas você tá me ouvindo, Flora? Eu tô. Para mim, eu inclusive tô vendo todo o sarcômero, todas a linha Z, tudo. Toda aqui. Tá, então... Eu vou voltar para mim, então, gente. Tentei mostrar o sarcômero. Não, mas para mim não perdeu. Aqui é só para a Lara que tá travando. Vai ficar gravada a live, Má? Vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada. Gente, vai ficar gravada, gente. Então, aí, sobre esse conceito aí que essa professora falou, do rompimento, só para a gente partir para outra pergunta. Então, quando a gente pensa na flexibilidade, a gente está ganhando espaço, não rompe, porque eles já são separados. Né? Então, não tem como... Se romper, ele não contrai mais. Aí é a lesão do estiramento, que a gente chama, né? Que vai criar uma fibrose ali, aquela cicatriz. E aí, não é a função de contração daquele tecido. Que não é ali você não ganha mais. Naquela fibrose, você não alonga mais. E nem contrai. Você não alonga. Nem contrai. E você consegue fazer, mas que é muito dolorido, mas a gente tem que fazer, a gente enquanto fisioterapeuta, é a quebra dessa fibrose.
porque ela é muito maléfica, principalmente para as questões posturais e para a qualidade de aporte sanguíneo e de capacidade contrátil. E a fibrose, ela de fato, ela encurta. Então eu perco. É uma cicatriz, né? É como se fosse uma cicatriz, igual a nossa cicatriz de pele, né? Ela faz uma retração do tecido, né? Ela vai puxar realmente o tecido. A cicatriz nada mais é do que um depósito de colágeno qualquer, né? Então chega lá, imagina, eu tenho um pudim, meu pudim quebrou. Eu preciso fazer um Adorei, enxerto. Bota colágeno no pudim. Um enxerto de gelatina no pudim. Fica duro. Fica duro. E aí ele fica duro e ele não é um pudim. Então a gente precisa amaciar esse tecido para ele voltar a ser alguém e ter pelo menos um deslizamento entre as camadas teciduais. Porque vocês viram aí como é feito o músculo. Então, se eu gero uma fibrose em qualquer um dos filamentos, eu preciso, pelo menos, que esse filamento ele tenha essa capacidade elástica de estender e voltar. Então, se eu não quebro esse padrão desse tecido assim, gelatinoso, duro, de tutano, de boi, aquela coisa, eu não consigo ter esse deslizamento. E aí eu tenho prejuízo, inclusive, em movimentação, né? Eu acabo tendo uma simetria, tanto muscular quanto só de mobilidade articular, por exemplo. Tá, vamos então aqui, vou dar uma acelerada para ver se a gente consegue falar sobre tudo. Aí a gente então já falou que o alongamento é uma forma da gente melhorar então a nossa extensibilidade muscular, a nossa mobilidade. E aí a gente tem tipos de alongamentos, né, que a gente pode trabalhar. Aí a gente fala muito do passivo, ativo, o dinâmico, que eu gosto de chamar de balístico, mas aí vai variar. Alguém vai falar dinâmico, os balísticos e o FNP. Esses 4 principais aí, né, Flora? Tem algumas variações, mas aí acho que a gente pode falar um pouquinho deles, né? Acho que tem dois tipos que eu não gosto de falar muito, porque eu não gosto de dar arma para o inimigo, sabe? Porque quando a gente faz um alongamento passivo ou um FNP, que normalmente o FNP também é passivo. Existe uma pessoa auxiliando, normalmente, né? Normalmente tem, que é aquele famoso contrai e relaxa. Contrai e relaxa. 3S. São os mais suscetíveis à lesão. Então, se você não sabe o que está fazendo, não pede para ninguém fazer em você e não faça em ninguém. Porque sim, você pode ter, aí sim, uma ruptura de sarcômero. Aí sim, você pode ter esse agravamento da contratividade e do tecido mesmo, porque isso pode gerar uma lesão de extensão. E o problema, que aí eu vou falar de uma coisa nada a ver, mas que tem tudo a ver, que a gente estava falando no começo do alongamento, eu estava até conversando com uma paciente minha que é neuro e ela até pediu para a gente fazer uma live, então pode ser que, acho que a semana que vem talvez a gente faça, que eu até lancei as perguntas ontem em relação a... Ontem não, antes de ontem, em relação a cervicalgia, dor na cervical. E eu estava conversando com ela algumas coisas e ela brinca muito comigo, né? Ela fala, vou fazer um alongamento. Para dor, né? Não vai fazer alongamento. Por quê? A gente entendia antes alongamento tipo essa infantil. Ai, quero alonga. Ai, porque alonga. Ah, porque tô com dor de dente. Alonga. Tudo alonga porque alongamento não faz mal para ninguém. Alongamento é tipo café com leite, pode fazer tudo a hora que você quiser. E não é assim. Hoje a gente já tem muito estudo entendendo quais são os benefícios e os malefícios do alongamento. Então, o alongamento ele não é tão inocente quanto se parece e como a gente percebeu, dá uma sensação de bem-estar, exatamente por conta
da gente fazer Do uma questão relaxamento, da né? amplitude, da amplitude articular. Então, a gente também melhora essa qualidade de deslizamento entre os tecidos, mas quem é responsável, por exemplo, pela contratilidade da minha musculatura? Existe ali uma fibra motora que é inervada. De repente, eu estou com dor e eu tenho uma dor irradiada. E aí, ali no glúteo, por exemplo, que é de uma compressão de piriforme, e a gente vai fazer alongamento. Putz, mas eu me machuquei no alongamento e eu não tenho gap, que é o buraco do rompimento dos sarcômeros, né, das fibras. Eu não tenho gap, eu não tenho nada. Fiz ultrassom, não deu nada. Você pode ter tido um estiramento nervoso. E se você fizer alongamento, isso vai piorar absurdamente. E a gente está falando de nervo, a gente não está falando mais de músculo. Então, Sim. você pode ter um prejuízo sensitivo, você pode ter um prejuízo motor, além de doloroso, né? Além do sensório, do sensitivo. Então, o alongamento ele não é tão inocente assim. E aí, isso Não. tá lá pro pior dos Não, eu ia falar, pegar o próximo gancho, que o nosso próximo tópico era o alongamento e outras capacidades físicas. E aí eu vou pular especificamente para... Não tem nenhuma interferência aí, não vou falar do cardiorrespiratório, porque a gente não vai entrar nisso ainda, porque acho que nem tem muita coisa, mas assim, no que tem especificamente sobre a capacidade física, força, né? Que a gente sabe que tem uma interferência Não só nessa física, não só força, Mari. A nessa potência, relação aí, né? a potência Então, também. vamos falar um pouquinho aí dessa relação entre essas duas capacidades e a gente fazer esse trabalho antes, depois, o que pode interferir e como eu poderia modificar esse trabalho, né? Que aí foi porque eu fiquei brava. Falando lá do a corda longa. Falando do acorde longa. Foi por isso que eu fiquei brava. Porque vamos lá. A gente vai fazer alongamento. O que o alongamento fisiologicamente faz na musculatura? Ele causa uma inibição de ATG e ele causa uma inibição de fuso muscular. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Essas pessoas, observa, Mari, quem são essas pessoas, que eu amo esse exemplo. Fuso e ATG. Os umpa-lumpas do músculo. Umpa-lumpas. Adorei. Tô adorando as analogias. Quando eu dou aula de alongamento, eu coloco até uma imagem assim, ó, dos umpa-lumpas. Juro. Porque eles são essas pessoas. Eles, o ATG e o fuso muscular, são eles que passam toda a informação do que está acontecendo na nossa articulação para o nosso músculo. Então ele fala, contrai que você vai se machucar. Contrai que você vai deslocar a perna para o lado e o braço para o outro. Relaxa, porque se você contrair, vai machucar também. Então, o ATG e eu ia falar, e o umpa-lumpa. E o fuso. E o fuso, que são responsáveis por passar essa informação. Então, quando a gente alonga, o que a gente faz? Bota Rivotril na boca dos umpa-lumpa. Bota eles pra lá. Dormonite. Eles vão lá fazer uma soneca. E aí, a gente tá lá, pronta, cheirosa, vamos começar a nossa aula. Alonga, alonga, alonga. Deu Rivotril para todo mundo. Você realmente acha que na hora de fazer qualquer coisa que precise de força e de potência e resistência muscular, e você precisa da tua musculatura acordada, acontecendo alguma coisa, ela não vai responder. Não precisa acreditar na gente. Faz de conta que tudo que eu tô falando, não é tecnologia. Faz de conta que é tudo essa mentira. Que eu que tomei o Rivotril dos umpa-lumpas. Faz um teste. Faz um teste. Faz um teste. Agora sim. Vamos. Alonga a perninha. Na verdade, primeiro salta. Depois alonga a perninha e salta de novo. E me conta. Não precisa acreditar.
Então, vai ver o que acontece. Então, assim, início de qualquer atividade ou meio de qualquer atividade, seja ela qual for, não é para alongar. Só por causa disso. E aí vocês vão me dizer, você tá louca? Você tirou isso da sua cabeça? Você de fato tomou aquele Rivotril? Não, não. Isso já é consenso, tá? Na literatura. Uhum. E aí a gente entra para aquele lugar que a gente estava falando na live a semana passada, Mari, que a ciência não é absoluta, tudo pode mudar, o que pode acontecer? Hoje ovo faz mal, amanhã não faz mais, café também, Sim. tudo isso muda. A questão é a seguinte, em relação... Hoje, Mas eu sou muito rígida em relação a esse tipo de coisa, em relação ao alongamento. Hoje, de fato, o alongamento é estabelecido dessa forma. Antes não, durante não, alongamento não previne lesão, ponto. Eu acredito nem nisso como um ponto melhorador. final. Alongamento melhorador. Eu acredito nisso como um ponto final. Porque Uhum. já foram feitas inúmeras meta-análises, já foram Sim, feitos sim. inúmeros estudos com evidência de fato, já foram feitos inúmeros follow-ups em relação a alongamento e a como colocar ali o alongamento, com eles muito grandes. Então, assim, eu realmente acredito nisso, que seja muito difícil esse tipo específico de coisa mudar. Tanto no Sim. antes quanto no depois. Já tem muito estudo e muita pesquisa, né, sobre esse tema. Já é um tema esgotado, gente. Na verdade, é até meio incrível que as coisas não tenham mudado, né? Porque na ciência isso já é um tema esgotado, né? Eu vou dar uma acelerada, porque a Diferente gente da tem... cloroquina, né? Que a gente não diferente da sabe. cloroquina. A gente tem 10 minutinhos. Tá, Vou dar uma acelerada para a gente não cortar, tá? tá. Vai. Eu vou passar para algumas perguntas que me mandaram aqui, tá bom? Tá bom. A Ingrid Dias me mandou. O alongamento estático é melhor para manter? O alongamento dinâmico é manutenção da flexibilidade. Acho que ela quis dizer qual o melhor, dinâmico ou estático, né? Para manter aí a flexibilidade. Para manter os dois. Na verdade, existe uma diferença entre manutenção e ganho, né? Então, você vai trabalhar em duas fases da musculatura. A plástica e a elástica. Então, é plástica quando a gente precisa promover essa deformação. Então, a gente precisa desse ganho, dessa ruptura de sarcômero que não acontece. Não, gente, por favor. Que não acontece. Não. Esse espaço, né? A gente precisa... Aumento desse espaço, né? A gente precisa entender que a gente conseguiu dar uma esgarçadinha no músculo, vamos colocar assim, que a gente conseguiu esse aumento do comprimento muscular. Isso é a fase plástica, então a gente precisa deformar. Quando a gente vai para a fase elástica, é só manter aquilo que tem, tá? E aí eu pergunto, vou responder com uma pergunta. Na verdade, primeiro eu vou responder, depois eu faço a pergunta. O que vai diferenciar, na verdade, entre a fase plástica e a fase elástica é o tempo que eu vou fazer. É o tempo que eu vou me manter na postura do alongamento. Tá? Então, se eu for trabalhar em fase plástica, eu vou para 1 minuto ou mais. Se eu vou trabalhar só na manutenção, na fase elástica, eu faço abaixo de 1 minuto. Eu gosto de 30 segundos, porque não precisa mais que isso. E aí eu pergunto, manutenção para quê? Ou ganho para quê? Porque, por exemplo, eu vejo bailarinas de balé clássico que já tem uma abertura razoável, já tem ali um comprimento muscular bem satisfatório, que não interfere em performance, e elas querem fazer mais. Bobagem? Para quê, né? Para quê? Porque quando a gente, por exemplo, do contato ósseo, lembra que eu falei que tinham duas coisas que impediam a musculatura? Uma era o contato ósseo e a outra era a musculatura.
Quando eu passo do limite, e aí eu já vou responder outra coisa que ninguém perguntou, mas eu vou responder, porque eu sou dessas, independentes. E aí, em relação à dor, né? Alongamento tem que doer? Alongamento dói? Não, não dói. Então, quando eu passo desse limite, quando eu começo a sentir um pouco mais de dor, é porque eu saí do lugar onde eu estou trabalhando a minha musculatura e eu vou para a cápsula, eu vou para ligamento, eu vou para cartilagem, Os tecidos passivos, né? E eu vou para tendão. Qual é a estrutura mais frágil da minha musculatura? Exatamente a junção miotendínea, quando o músculo se encontra com o tendão. E aí, eis que maravilhosamente, eu já tenho um excesso de carga. E bailarina tem tendinopatia de tendão calcâneo, isso é super comum. Então, eu já tenho ali um acúmulo de energia física mesmo, vetorial, no meu tendão. E eu vou fazer um alongamento além. O que vai acontecer com o meu tríceps? A chance de você se lesionar vai lá na lua, né? Ele vai romper. Ele vai fazer pá, estoura. Tá? Eu sou muito dramática. Olha só, você tem 5 minutos. Outra pergunta que eu fiz balé adulto e alongamento. Como conseguir bons resultados? Igual, né? Igual, do mesmo jeito. Eu, na verdade, as únicas restrições que eu coloco é com balé infantil. Uhum. Só. Mas por conta de epifisia aberta. E porque também não adianta muito, porque elas estão em crescimento. Então, assim, mas então, fazer no final de tudo, né? Não fazer no início nem no meio, de preferência uma sessão separada, né? E focando naquilo que você tem que ficar e ficando no tempo que tem que ficar, não ficando 1 hora lá com a perna aberta na parede, que ninguém vai ganhar nada com isso, gente. Nada. Vai, lesão. E ninguém subindo em ninguém, por favor, tá? Ninguém subindo em cima de Pelo amor de Deus. Até mesmo quando a gente faz isso, né? Quando a gente vai para o alongamento passivo, que é quando alguém está manipulando, e a gente vai nesse lugar de subir, a gente está indo exatamente para aquele lugar da dor, que a gente não está mais alongando a musculatura. Ou seja, o resultado disso ou vai ser um afrouxamento, uma maior mobilidade articular e não muscular. Então, assim, você vai aumentar a instabilidade articular, você vai gerar aí, pelo menos a longo prazo, no mínimo, uma lesão, se não a curto. Tá bom, ó. Outra aqui, o que fazer quando os músculos não respondem ao alongamento. Eu acho que não existe isso de não responder, se feito de forma adequada, né? O tempo tá errado e a hora tá errada. Exatamente. Se feito de forma adequada, não tem como dar errado, gente. Não tem. Não é nem uma... A gente, às vezes, nas condições, outras capacidades, né? Como cardiorrespiratório, força, a gente... Muito raramente a gente pega uma pessoa não responsiva, né? Muito raramente para essas capacidades que estão mais relacionadas com outras coisas fisiológicas. Mas ali o alongamento é algo muito mecânico, né? Assim, eu acho que feito de forma correta. Mesmo se a gente for comparar, eu acho que eu tenho 1 minuto e meio para falar isso, né? Mesmo que se a gente for comparar tanto a força quanto a cardiorrespiratória ou qualquer outra coisa, que a gente está falando de capacidade, que existe um limite não treinável, que não adianta você treinar para evoluir, por mais que você tenha esse limite, alguma resposta você vai ter. Não, aí eu não estou falando, essa questão dos não responsivos não é nem atingir o limite, não. É porque, assim, existem já estudos que falam de não responsivos para essas capacidades, mas, assim, tipo, muito raro, entendeu? Muito raro você ter uma pessoa assim. E pro alongamento, gente, fazendo corretamente, vai dar certinho. Talvez você não vire uma contorcionista de circo. Aham. Você vai ganhar alguma coisa, certamente, fazendo direito na hora certa, com o tempo adequado, sim, você vai responder. Eu falo que é grãozinho por grãozinho, 2 centímetros por 2 centímetros. Olha só, eu vou fazer só... Como ter ganho de flexibilidade dentro de uma rotina de 3 vezes por semana, somente uma modalidade. Mesma coisa, gente.
Fazendo no tempo certo. Tem uma pergunta que eu queria responder. Fale. Do estalo. Que eu só anotei isso. Ah, então. Essa Do é estado. legal. É positivo. Eu pensei nisso também. Fala aí, vê se você consegue responder. Vamos lá. Rápido, rápido, rápido. Articulação que estala. O problema dela é instabilidade. Ela só estala porque tem instabilidade. Se você alongar, você pode aumentar a instabilidade. Porque o efeito do alongamento pode ser diminuição de força. Então, você gera mais instabilidade para a tua musculatura, para a tua articulação. Porque a musculatura é um estabilizador ativo da tua articulação. Então, você tem a condição de melhorar a estabilidade da tua articulação. Se ela está estalando, porque a articulação não foi feita para estalar, é porque sim, ela aumentou a sua instabilidade. Isso significa que você diretamente perdeu força muscular. Então, precisa fortalecer. Pronto, acabei, falei muito rápido. Tipo, Galera, vou agradecer todo mundo que acompanhou a gente, agradecer a Flora por essa live sensacional de hoje. Vai ficar no nosso GTV, faça um curso da Flora, faça a capacitação online que já está saindo do Power Ballet também. E segue essa galera de medicina da dança aqui, por favor, gente. A gente está estudando, por favor. Não tem mais por que ter lesão. Por favor. Obrigada, Florita. Obrigada, galera. Obrigada a você, Mari. Te espero em São Paulo pra gente tomar café. Por favor. Bem, acaba logo esse negócio. Aí na clínica, Aqui na clínica. Cara, é praticamente atravessado o aeroporto de Congonhas e você chegou. Então, fechou. Fechou. Pode vir. Beijo, obrigada, amor.